Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos uma direção da parte de Deus para liberarmos uma palavra direta do trono de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Fique até o final dessa live. Deixa Deus ministrar ao seu coração através da palavra dele. Não olhe para o vaso é de barro, mas a palavra é eterna, de um Deus maravilhoso, poderoso, para transformar todo aquele que nele crê. Aleluias. Nós temos aqui, antes da palavra, um costume que é quase uma tradição entre nós, que é compartilhar um pouco daquilo que Jesus tem feito no nosso meio. Quer dizer, que é se alegrar, se bendizer com as obras maravilhosas que o nosso amado Jesus, através do teu Espírito Santo de Deus, através do seu sacrifício na cruz, tem executado no nosso meio. Não para nos gloriarmos, porque não somos loucos de nos gloriarmos, mas para dar a Ele, aquele que merece a glória, a honra e a majestade que Ele merece. Aqui em Rondonópolis, na Igreja Batista Éden, temos um restaurante comunitário que chama 5 Pães, 2 Peixinhos, onde servimos uma refeição diariamente. Antes dessa refeição, nós pregamos a palavra de Deus. Temos aqui também uma casa de recuperação para dependente químico. Temos um projeto com crianças, onde damos café da manhã, almoço, café da tarde. Temos uma casa de apoio, temos uma escola. Se você visitar mais profundamente a nossa página, você vai daqui da igreja, e Batista é da igreja, você vai poder ver fotos, vídeos, daquilo que Jesus tem feito nesse lugar. O reino dele tem fluído de nós, porque decidimos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Quem pode dizer glória a Deus? Estou aqui com os meus filhos, na fé, homens de Deus, para essa geração. Também eu tenho falado desde o começo que o Senhor nos chamou com esse projeto da igreja online. E eu tenho falado que Jesus não muda. Eu falo não, a Bíblia diz, né? Jesus é imutável, mas as estratégias mudam. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, pregar de casa em casa, mas pelos problemas que vivemos atualmente, evangelismo hoje é compartilhar a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem nas suas listas de transmissões, no seu Face. Eu estou fazendo isso agora, porque eu sou um bom evangelista. Quem crê, diga amém. Como eu amo ser evangelista. Estou aqui, trabalhando, vou te dar esse tempinho, antes da palavra, para você trabalhar também para o Senhor. E hoje eu quero te convidar a criar uma expectativa. O Senhor me lembrou essa semana, na verdade semana passada, de um testemunho, de uma história que eu vivi no Evangelho, que mexe muito comigo. E o Senhor me pediu que compartilhasse nessa noite, nessa live com você que está nos acompanhando. Amém? Terminei aqui. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 18. Seja um bom evangelista, compartilhe aí a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 4, verso 18. A palavra de Deus diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, eu vou repetir isso. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Vou repetir isso. Pois eram pescadores. Versículo 19.
Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado por sua presença neste lugar. Obrigado pela sua obra gloriosa, maravilhosa na cruz do Calvário. Pai, sou fraco, pobre e pecador. Em mim, a única coisa boa que existe é o Teu Espírito. Se humilhamos diante da Sua poderosa mão, Jesus. Reconhecemos quem nós somos. Que sobrevivemos simplesmente por conta da Tua gloriosa misericórdia e compaixão. Que o Teu povo, que a Tua igreja, que os Teus filhos, que as Suas ovelhas perdidas, ouçam essa palavra, Pai, e que ela venha brotar e trazer esperança para nós. Te amamos, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos e te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra o Senhor ministrou no meu coração em um dia muito difícil da minha vida. Na verdade, eu acredito que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração no momento mais difícil da minha vida. O som tá bom, Joeber? No momento mais complicado da minha vida, na minha caminhada. Um momento de dores. Um momento que a vontade de desistir não estava grande dentro de mim. A vontade de desistir já tinha me tomado por completo. Eu já tinha desistido. E dentro de um carro, dirigindo, abatido, o Senhor ministrou essa palavra durante quilômetros, eu dirigindo, e o Espírito Santo de Deus ministrando ela no meu coração. Eu posso dizer isso para você. Essa palavra naquele dia me ressuscitou. E eu quero dizer algo para você. Para você que já desistiu, para você que a esperança acabou, para você que os homens olham e diz não tem mais jeito, para você que olha e diz para você não há mais solução para mim, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. O Deus criador dos céus e da terra, Ele é especialista em causas impossíveis. Preste atenção nessa palavra. O texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim, que Jesus andava à beira da praia, na mar da Galileia, e ele viu um homem chamado Simão e o seu irmão André. Ele olhou para Simão, que era Pedro, seu discípulo, aquele que ele profetizou, que sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra você, contra a minha igreja. Ele chama Pedro e chama André para que andasse com ele. A Bíblia aqui deixa claro que Pedro e André tinham uma profissão. Pedro e André tinham uma reputação diante dos homens. Pedro e André era pescador. Ser pescador aqui nesse tempo não era a melhor profissão, mas também não era a pior profissão. Pedro e André eram homens de classe média, homens que cuidavam das suas famílias, homens que tinham uma profissão de berço que vinha do seu pai. Jesus olha para eles e diz assim: Pedro e André, larga tudo, segue-me e eu vos farei pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro e André, Roberto, larga tudo e vai seguir Jesus. Pedro e André, Vilmar, viram coisas extraordinárias nessa caminhada de 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Eles eram pescadores, entendam isso.
Eles deixaram tudo e agora foram seguir Jesus, para se transformar em discípulos, para se transformar em pescador de homens, crendo na palavra de Jesus. E nessa caminhada de se tornar discípulo, eles viram coisas maravilhosas. Eles viram os céus abertos e o Espírito de Deus descer sobre Jesus. Por mais de uma vez, uma voz do céu dizer assim: este é o meu Filho amado, eu te glorificarei, Jesus. Imagina você andando com Jesus e ouvindo uma voz do céu dizendo isso. Pedro e André viram Jesus andar sobre as águas, igreja. Pedro andou sobre as águas. Tudo isso num processo de deixar de ser pescador e se tornar discípulo de Jesus. Igreja, Pedro e André, eu acredito que esse é o milagre mais extraordinário de Jesus. Eles viram Jesus alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças, mulheres e idosos, com 5 pães e 2 peixes. Você já parou para imaginar? Se coloca no lugar de Pedro, se coloque no lugar de André, Joéber, vendo aquela multidão na frente deles. Segundo alguns estudiosos, essa multidão passava de mais de 30.000 pessoas. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e dá graça, e manda os discípulos, e manda Pedro e André servir. Pedro, acostumado a mexer com peixe, olha para aquilo e fala: a vida inteira eu pesquei com meu pai, e eu nunca vi um peixe sair de dentro de outro. Pedro viu coisas excelentes e maravilhosas. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, depois de dias morto. A irmã dele, Marta, diz: para que eu vou abrir a pedra? Para que eu vou remover a pedra, Jesus? Já cheira mal. Jesus manda remover a pedra, e Jesus fala: sai. Olha o que Jesus disse antes. Olha o que eles ouviram: Pai, eu oro a Ti, não porque eu não acredito que o Senhor me ouve, mas para que eles saibam que o Senhor me ouve. Ele olha para dentro da sepultura e diz assim: Lázaro, saia daí. Imagina você lá, vendo um morto, quando abriu a pedra, fedeu, e agora a pedra é removida. Jesus dá uma palavra e o cara sai de lá. Igreja, eu acho que se eu estivesse lá, eu tinha saído correndo. É doido, é muito para minha cabeça. Bati a naipe, meu minigame travou, meu presidente deu pau. É verdade. Igreja, coxo andando, leproso sendo curado, cego vendo, mudo falando, endemoniado sendo liberto. O homem que morava no sepulcro, gadareno, que comia defunto, que cadeia nenhum prendia, que homem nenhum detinha. Quando Jesus pisa naquela terra daquele homem, aqueles demônios se curvam diante de Jesus e da sua autoridade, do seu poder. Pedro viu tudo isso. Um dia Jesus estava dormindo em um barquinho, e a tempestade parecia que ia matá-los. Eles correram lá e acordaram Jesus, Zezito. Jesus acordou, e Jesus liberou uma palavra: mar, ventos, tempestade, para! E imediatamente tudo parou. Pedro era pescador. Pedro, no seu processo de se transformar em discípulos, viu coisas e viveu coisas com Jesus espetaculares e extraordinárias. E Pedro deixou de ser pescador
andou 3 anos e meio com o mestre e se tornou discípulo de Jesus. A Bíblia diz que ele era tão discípulo de Jesus, Zezinho, que ele era tão discípulo, que ele andava igual Jesus, ele falava igual Jesus, ele se comportava igual Jesus. Então Pedro era pescador, amém, igreja? E nessa caminhada de 3 anos e meio, viu coisas extraordinárias e se tornou discípulo de Jesus, ao ponto de parecer nos seus procedimentos físicos com Jesus. Igreja, entenda algo. Mas um dia, Pedro é provado. Antes de ser provado, escute isso. Jesus disse a ele assim: olha, o Satanás pediu a sua alma para te peneirar, mas eu clamei por ti. No dia que Jesus estava falando que era necessário que ele morresse, que ele fosse preso, que ele fosse humilhado, que ele fosse massacrado, Pedro pula na frente, o discípulo, o ex-pescador e agora discípulo, que viu coisas extraordinárias, pula na frente e Jesus fala assim: não, Jesus, eu vou com o Senhor até na morte, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus olha para ele e diz assim: afasta de mim, Satanás. Em outro momento que Pedro fala novamente que vai até a morte com Jesus, e agora o Pedro, ex-pescador, agora discípulo, diz para Jesus: eu vou até a morte. Ele fala novamente. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, você vai me rejeitar, você vai me abandonar. O Pedro discípulo não acreditou nisso. Falou: não, o senhor está viajando. E muita gente acredita que Pedro, quando Pedro negou Jesus, antes que o galo cantasse a 3ª vez, ele não só negou Jesus, o Pedro discípulos não só negou, a Bíblia diz que ele praguejou contra Jesus, contra um homem que ele tinha visto ver coisas extraordinárias. A Bíblia diz que ele não só negou, mas que ele praguejou. E muita gente diz que, eu já ouvi muita gente dizer que Pedro praguejou contra Jesus, Joéber, porque ele estava com medo de morrer e de ser condenado com Jesus. Quem já ouviu isso? Diga glória a Deus. Quem já ouviu? Diga glória a Deus. Eu vou te contar que Pedro não estava com medo, coisa nenhuma. Pedro era um homem de muita personalidade e pouco medo. E você vai entender nessa noite o que Pedro sentiu. Pedro era pescador, deixou tudo, viu coisas extraordinárias, mas o Pedro pescador se tornou discípulo. E o discípulo Pedro colocou uma expectativa errada em Jesus. Olha só, como que um homem com medo, entenda isso. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus foi pego lá no Getsemane, Pedro tinha uma espada. E a Bíblia diz que uma multidão com cacetetes e guardas veio prender Jesus. Estava Jesus e 11 discípulos, porque o traíra estava junto com a multidão. Igreja, qual seria a reação de um homem com medo quando visse um exército contra ele? Um homem com medo correria. Mas o Pedro discípulo não estava com medo.
O Pedro discípulo não estava com medo daquele exército e daquela multidão. O Pedro discípulo arranca a espada e dá uma espadada em Malco, auxiliado do sumo sacerdote. Me explica uma coisa: como que um homem com medo dá uma espadada em um outro homem que tinha um exército atrás dele? Pedro estava com medo, igreja? Pedro estava com medo, igreja? Não! Pedro sabia quem era Jesus. Ele tinha andado 3 anos e meio com Jesus. Ele tinha recebido a revelação dos céus que Jesus era o Filho de Deus. Quando Pedro dá a espadada em Malco, ele pulou na frente de Jesus, deu a espadada e falou assim: agora. E olha a motivação errada do discípulo. Quando forem pegar em Jesus, ele veio estabelecer um reino na terra. Ele veio estabelecer um reino nesse mundo. Ele vai lutar contra esse exército. Igreja, a Bíblia diz que quando pergunta quem é Jesus, Jesus diz assim: eu sou. Que os homens caiu de tamanho poder que havia em Jesus. Quando Pedro avança sem medo contra aquele exército, a confiança de Pedro estava em quem era Jesus. Só que a expectativa de Pedro estava errada. Jesus não veio estabelecer um reino na terra. Jesus veio estabelecer um reino eterno dentro de nós, que está vindo reinar sobre esse mundo. Um dia perguntado para Jesus: aonde está o reino de Deus? Jesus falou assim: não se engane, ele não está lá nem ali, mas ele veio para dentro de vós. Um dia Paulo perguntado sobre o reino, Paulo disse assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria de espírito. Pedro era pescador, se tornou discípulo, colocou expectativas que Jesus resolveria os seus problemas no âmbito natural somente. E eu não julgo Pedro, porque Pedro tinha uma reputação antes, ele tinha uma história, ele era alguém, ele era um pescador. Igreja, mas entenda algo. E agora ele tinha se tornado discípulo, e um discípulo mais ousado do Senhor, o discípulo que Jesus tinha prometido que a igreja seria edificada sobre ele. Quando Pedro avança e dá a espadada, ele pensa dentro dele: eu serei o general do exército da vitória de Jesus contra os romanos, contra os judeus. Mas a minha pergunta para você é: Jesus lutou? Lutou, igreja? Lutou? A Bíblia diz que Jesus pega a orelha de Malco e restaura Malco. Eu fico imaginando nessa cena Pedro olhando extasiado para Jesus e pensando: eu era pescador, larguei tudo para seguir esse homem. Eu vi ele ressuscitar os mortos, eu vi ele andar sobre as águas, eu vi ele multiplicar o pão com a mão. Ele é o próprio Deus, ele vai lutar, mas ele não lutou, ele se entregou. Naquele momento, uma frustração profunda entra dentro de Pedro. Pedro olha para ele e fala assim: eu era pescador, me tornei discípulo desse homem, eu deixei o sustento da minha família para seguir esse homem.
eu ando como Ele, eu falo como Ele. Quem eu sou agora? Quem eu sou agora se Ele morrer? A Bíblia diz que Pedro não deixa de acompanhar Jesus. Sabe por que Pedro não deixou de acompanhar Jesus, Joéber? Vilmar, Zezito, Roberto, sabe por quê? Fala por quê, pastor? Porque ele esperava que em algum momento Jesus ia arrebentar as cordas e as correntes que o seguravam e iria lutar. Mas agora ele vê Jesus diante do sumo sacerdote, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo cuspido, Jesus sendo humilhado. Toda a expectativa que o Pedro discípulo colocou em Jesus de reinar sobre a terra estava indo água abaixo. Ele estava frustrado, decepcionado. E aí, de repente, as pessoas começam a reconhecer Pedro. Ele era discípulo, ele era parecido. E a primeira vez reconheceram, ele negou. A segunda vez reconheceram, ele negou. A terceira vez reconheceram e ele praguejou contra Jesus. A Bíblia diz que Jesus, como eu te amo, como eu te adoro, Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro pragueja Jesus, de alguma maneira os seus olhares se cruzam, e ele se lembra do que aquele homem impressionante tinha dito a ele, que ele o negaria antes que o galo cantasse, a terceira vez, antes que o galo cantasse. Igreja, Pedro sai dali arrasado, Pedro sai dali destruído. Ele era pescador, agora ele se tornou discípulo. O seu mestre frustrou as suas expectativas e não lutou uma batalha terrena como ele esperava, como ele imaginava. E agora, para completar a sua frustração, ele negou e praguejou contra o seu mestre. O que Pedro era agora, Joéber? O que Pedro era agora, igreja? O que Pedro era agora, você que está me ouvindo? Ele não era mais pescador, Joéber. Ele tinha deixado de ser. Ele não era mais discípulo, porque o seu mestre tinha morrido, e estava se entregando e não estava lutando. Sabe o que Pedro pensou dentro dele? Fala o que, pastor? Eu sou o que agora? Antes de conhecer Jesus, eu era pescador. Eu andei com ele, deixei tudo, vi coisas maravilhosas, andei e ando como ele, lutei por ele, mas ele não lutou. Igreja, uma tremenda frustração e uma sensação de não ser nada dominou o interior de Pedro. Quem já sentiu isso, igreja? E aqui eu vou te contar a minha história antes de eu concluir a palavra. Há 6 anos atrás eu era empresário, e eu deixei tudo e fui para uma casa de recuperação sem nunca ter usado droga. Jesus se encontrou comigo e pediu para que eu deixasse tudo. Eu deixei um patrimônio avaliado de mais de 5 milhões de reais, carros, casas, mulheres, dinheiro. Perdoei dívida de mais de 300 mil reais que pessoas me deviam. Abri mão de salário de quase 20 mil reais por mês. Isso há 6 anos. E comecei a caminhar com Jesus.
Não, nesse período, nesses 6 anos, eu não vi o que Pedro viu. Essa é a minha diferença para Pedro. Mas eu vi coisas extraordinárias também. E mais ou menos 2 anos de caminhada com Jesus, pregando, sendo usado. Certa vez, antes de eu ter essa experiência, eu fui para uma cidade aqui próxima, chamada Guiratinga. E eu fazia evangelismo nas escolas. Você lembra, Vilmar? E lá nessa cidade, mais de 600 jovens se converteram e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando eu cheguei nessa viagem missionária, Joel, que eu estou na minha casa, eu recebo uma intimação. E nessa intimação eu precisava comparecer diante de um promotor. E esse homem ia fazer perguntas para mim, Roberto, do meu passado. Eu era empresário, tinha deixado tudo como Pedro, e agora tinha me tornado discípulo. Estava andando com Jesus. E quando eu recebi aquela intimação, para você entender a gravidade das coisas que eu fiz, se eu falasse a verdade, pessoas muito próximas de mim, eu vou falar hoje que a minha mãe poderia até ser presa. Eu entrei para o meu quarto com aquela intimação e eu chorei e dizia assim: eu vou dizer a verdade, eu vou dizer a verdade, eu vou dizer a verdade, igual Pedro. Mas quando eu cheguei na audiência, Roberto, que eu sentei na frente do promotor, eu menti. Eu não disse a verdade. Quando eu saí de lá, quando eu saí daquele lugar, eu fiquei mais de 20 dias sem ir à igreja. Eu fiquei mais de 20 dias sem saber o que eu era, porque eu era empresário, me tornei discípulo, e agora eu tinha negado aquele a qual eu tinha abrido mão de todas as coisas. Eu não consegui sustentar a minha palavra por medo de alguma coisa que poderia me acontecer. A frustração tomou conta do meu interior. A vontade de desistir não estava em mim, eu já tinha desistido, Zezinho. Porque uma coisa que eu sempre fui é inteiro nas coisas que eu faço. Eu não consigo estar pela metade nas coisas. E naquele momento, quando eu menti, quando eu neguei Jesus, eu estava pela metade. E a sensação de não saber o que era e do que eu seria estava tomando conta de dentro de mim. Eu não conseguia voltar, eu não conseguia continuar. Eu estava ali paralisado, terrivelmente frustrado comigo mesmo. E como eu disse no começo dessa mensagem, dentro de um carro, dirigindo, o Senhor me contou toda essa história de Pedro. Como eu disse para você, eu já tinha desistido. E quando Jesus chegou no final dessa história, que Ele me contou tudo isso, eu falei: e aí, Jesus, Espírito Santo, qual é o segredo dessa história? Por que então que Pedro tinha que te negar? Por que Pedro te negou? Por que eu não consegui falar a verdade? Jesus falou comigo, Vilmar. Ele disse assim: Pedro era pescador e se tornou discípulo, mas eu não precisava de um discípulo, eu precisava de um filho. E eu falei: o que é isso, Jesus? Ele falou assim comigo: abra a Bíblia em João capítulo 21,
verso 1. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberias, e se manifestou assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dindim, Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: sou pescador. Disse Simão Pedro: vou pescar, me perdoa. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Logo pela manhã, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, eu vou repetir isso: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Assim Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois estava despido, lançou-se ao mar e foi na direção de Jesus. Eu vou traduzir o que o Espírito Santo estava me dizendo. Pastor, que é isso? A minha pergunta para você é: aonde Jesus chamou Pedro a primeira vez? Aonde, igreja? Na praia? No mar? Pedro deixou tudo e o seguiu, se frustrou, negou Jesus, praguejou contra Jesus, menosprezou Jesus. O Pedro discípulo. Mas agora, o que Jesus fez com Pedro, igreja? Jesus rejeitou Pedro, igreja? Não! Ele precisava que Pedro entendesse que ele não precisa de discípulos, ele precisa de filhos. Pedro, Jesus volta no mesmo lugar que ele chamou Pedro a primeira vez e diz assim: Pedro, você pode me negar, você pode me rejeitar, você pode me praguejar, você pode desistir, mas eu sempre estarei na praia te esperando. Oh! Foi isso que o Espírito Santo de Deus disse para mim. Eu não preciso do Rodolfo discípulo. O discípulo luta contra os soldados. O discípulo coloca uma expectativa nas coisas da terra, mas o filho coloca a expectativa na eternidade e morre crucificado na terra pelos homens. O discípulo luta pelas coisas, mas o filho se entrega à morte por pessoas. Pedro precisava entender o que era ser filho. O que é ser filho, pastor? Não importa o que você faça, se você se arrepender, colocar a sua capa, pular sair do barco, deixar o seu passado e nadar até a praia arrependido, Jesus sempre estará lá para te dar uma nova chance. Você pode ser infiel, mas Ele, o Jesus, o Cristo, não pode negar quem Ele é, o justo e fiel. Era isso que Pedro precisava entender.
que Jesus não tinha chamado ele para ser discípulo. Jesus tinha chamado ele para ser filho. Eu sou pai de 5 moças lindas, maravilhosas, e eu amo elas intensamente, mas eu não amo elas porque elas erram ou acertam comigo. Eu simplesmente amo elas. Agora eu te pergunto, eu sou o homem mau e pecador. Imagina agora o Deus Todo-Poderoso, que é o próprio amor. Eu não estou falando que Jesus e o Pai não respeitam as suas decisões, Ele respeita. Se Pedro tivesse ficado no barco, se Pedro não tivesse nadado até a praia, Jesus tinha revelado para ele o seu chamado de filho? Tinha, igreja? Não. Jesus tinha respeitado a sua escolha de rejeitá-lo, mesmo ele estando ali fiel. Quando Jesus ministrou essa palavra no meu coração, imediatamente eu ressuscitei, como Pedro. Igreja, o mesmo Pedro que negou agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o mesmo homem cheio do Espírito Santo que prega, defende os seus e prega, e uma multidão de mais de 5.000 almas, 5.000 homens se convertem ao Senhor. Esse mesmo Pedro, discípulo, depois de se transformar em filho de Deus, ele é condenado à morte, como Jesus foi, crucificado pelo Evangelho de Cristo. Mas Pedro diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de ponta cabeça. Quem está entendendo a diferença de discípulo para filho? Quem está entendendo a diferença, igreja? Pedro só poderia ser a primeira igreja. Pedro foi a pedra. Ele disse: você é pedra. Jesus diz: sobre você edificarei a minha igreja. Jesus só poderia edificar uma igreja sobre a sua paternidade. Se Pedro não entendesse que era filho, imagina só Pedro, discípulo, no Pentecoste, quando o Espírito se apoderasse deles, Pedro ia lutar e matar todos aqueles que mataram Jesus. O Pedro, discípulo, faz isso. Faz ou não faz, igreja? Mas o Pedro, filho, disse: façam como eu, se arrependam, coloquem as suas capas, se lancem ao mar, nadem até a praia, porque o fiel sempre está lá esperando você. Essa palavra é para você que viveu coisas extraordinárias com o Senhor, que viveu coisas maravilhosas com Jesus, mas que de alguma maneira se frustrou com os homens, se frustrou com Jesus, se frustrou com você, se frustrou com a igreja, com a religião, e por alguma maneira deixou que o sentimento da derrota e da desistência reinasse e te governasse. Essa palavra é para produzir em você esperança. Ressuscite em nome de Jesus. Aqui está um discípulo que está te dizendo, como João disse a Pedro: é Jesus lá na praia. Eu te digo agora, Jesus está no mesmo lugar te esperando. Ele quer te tocar como Ele já te tocou. Ele quer te curar como Ele já te curou. Ele quer revelar a palavra dEle para você, como um dia Ele já revelou. Ele quer te revelar a paternidade do céu. Ele quer dizer para você: filho, por que você desistiu? Eu te amo. Eu quero te curar.
Eu quero trazer o reino para dentro de você. Eu quero estabelecer a eternidade em você. Tem um propósito. Escute isso. O propósito de Pedro negar Jesus era para que ele entendesse que Jesus não precisa de discípulos, Jesus precisa de filhos. Se Pedro não entendesse o que era ser filho, Pedro não teria misericórdia dos homens, Pedro não teria compaixão dos homens. Só exerce misericórdia e compaixão aquele que recebe perdão, misericórdia e compaixão. Pedro precisava disso, você precisa disso. Você só precisa fazer uma coisa: saia agora do barco. O barco representava Pedro tentando ser pescador que ele era um dia. Mas a Bíblia diz, Joelber, que ele pescou a noite inteira. Entenda isso. E ele não pegou nada. O que é que ele pegou, Vilmar? Nada. Porque nem pescador ele conseguia ser. Quando você anda com Jesus, quando você experimenta da glória dele, quando você experimenta do toque dele, do olhar dele, do cheiro dele, você nem consegue voltar. O mundo te rejeita e te vomita, o inferno nem te aceita. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você soltar o barco de novo, como você soltou a primeira vez, ele está no mesmo lugar. Eu e você mudamos, mas ele é imutável. Ele não falha, ele não muda, e ele continua o mesmo, curando, fazendo milagres, restaurando. Ele quer te restaurar nessa noite. Ele quer restaurar o seu ministério. Ele quer restaurar o seu relacionamento com seu pai. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar o relacionamento que um dia você teve com ele. Se você está disposto a pular do barco e nadar até a praia, você o encontrará. O seu barco nesse momento é a cadeira, a poltrona, o sofá onde você está sentado. Se você quer ir à praia, fique de pé. Se você reconhece que por algum motivo você se paralisou, você parou, você desistiu de viver o plano perfeito dele para a sua vida, fique de pé onde você estiver, que eu quero orar por você. Não sou eu que vou te tocar nessa noite. Quem vai te tocar é aquele que está na praia te esperando. Feche seus olhos aonde você estiver. Fique na posição de receber. Comece a dizer a ele: eis-me aqui, Jesus. Eu já tinha desistido. Eu não acreditava mais em mim, Jesus. Ah, Jesus. Eu me lembro das densas trevas que eu estava, quando essa palavra me encontrou. Eu me lembro, Jesus, do teu Espírito falando ao meu coração. Eu me lembro da dor que eu sentia, da insegurança que me dominava. Por isso estou aqui hoje, Jesus, não como discípulo, mas como teu filho, ministrando sobre os teus filhos, Pai. Que o Senhor é o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, do amor e da graça. Jesus, honre a tua palavra,
toque agora no coração de homens que estão voltando à praia, homens arrependidos. Se revele a eles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Rei. Continue a falar com Ele. Continue a abrir o seu coração. Ele não muda. Ele está na praia. Ele está no mesmo lugar te esperando. Ele te deseja. Por favor, se essa palavra falou com você, compartilhe essa mensagem, para que ela possa alcançar outras vidas, transformá-las, ressuscitá-las, em nome de Jesus.